Bom dia, gente, a paz do Senhor. Eu sou o pastor e doutor Jorge Januário, que lhe desejo a paz do Senhor que excede todo o entendimento humano. Hoje estaremos aqui tratando sobre Moisés, sua vara, serpente. Como assim? Hoje será esse estudo que nós vamos tratar. E eu já peço que você não esqueça de colocar o seu joinha aí para mim, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve. Você vai ter uma série de estudos que estaremos estudando na Bíblia Sagrada, que vai lhe enriquecer espiritualmente, poderosamente. Nós vamos tirar a limpo o que é verdade bíblica e o que não é verdade bíblica, o que os homens fizeram como invenções bíblicas e contextualizando para o povo, dizendo que é a verdade do Evangelho. E nós vamos estar tirando a limpo através de uma série de estudos. Hoje nós estaremos tratando da causa de Moisés ter entrado na presença de Faraó e lhe trazendo um Deus que até ali para Faraó era desconhecido, com o nome Eu Sou o que Sou, e Faraó pede um sinal, e nesse pedido de um sinal, ali é lançada uma vara diante dele que vira uma cobra, e quando aquela vara vira uma serpente, Faraó também chama os seus astrólogos, seus magos, seu feiticeiro, e eles também lançam suas varas no chão, e elas também viram serpente, e sempre foi nos ensinado que aquela vara era a de Moisés, e que ela sobressaiu as outras serpentes, e a serpente, naquele momento que era a vara de Moisés, que foi transformado nessa serpente, engoliu todas as outras cobras. E assim, houve ali um sinal, mas mesmo assim o coração de Faraó se fechou e não creu no Deus que Moisés apresentou. Então, o estudo que nós vamos fazer está relacionado a esse caso e não a chamada dele no deserto, quando Deus manda que ele jogue a vara dele no chão. Ela vira uma serpente, fica correndo atrás dele, até que Deus lhe manda pegar essa serpente pela cauda e ela volta a tornar-se a vara de Moisés. Então não podemos confundir um caso com outro. O que vai ser tratado aqui é que se diante de Faraó, a vara que foi jogada no chão, sendo ela agora uma serpente, se ela verdadeiramente era de Moisés ou não, porque desde o princípio nós escutamos que aquela vara que foi jogada no chão foi a vara de Moisés, e isso virou assunto de escola dominical há muito tempo, ensinadores em escolas teológicas ensinaram, pregações sobre isso, e na verdade o que nós queremos aqui é tirar a limpo, verdadeiramente, foi a vara de Moisés diante de Faraó que virou uma serpente ou não? Essa é a dúvida que vai ser tirada aqui agora, para que as inverdades não venham de maneira nenhuma confundir o leitor da Bíblia Sagrada ou nenhum membro da igreja. É para isso que esse vídeo está sendo preparado. Verdades Bíblicas é o título dessas séries de estudos que serão feitos. Então, examinando as Escrituras, como nós vamos fazer aqui agora, nós vamos tirar limpo se verdadeiramente a vara de Moisés, ela virou ou não serpente. Eu estou aqui com o exemplar da Bíblia Sagrada e nós vamos fazer a partir de agora uma leitura no capítulo 7 de Êxodo, a partir do versículo 10, para nós tirarmos a limpo se foi a vara de Moisés diante de Faraó que virou uma serpente. E em Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 10, diz assim, se você tiver um exemplar,
É muito importante que você me acompanhe. A Bíblia Sagrada diz assim: então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Versículo 11. E Faraó também chamou seus sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ora, o próprio texto, ele é muito claro em esclarecer que diante de Faraó, a vara de Moisés nunca virou uma serpente. A vara que virou serpente naquele momento foi a vara do seu irmão Arão, conforme a Bíblia Sagrada nos declara. Então, a partir de agora, se tirou a limpo uma lenda, uma invenção de que a vara de Moisés teria tornado serpente e engolido todas as outras serpentes diante de Faraó. E claramente, já que hoje João 8,32 funcionou, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você tem a convicção agora que diante de Faraó, a vara de Moisés nunca virou serpente. Então fica uma pergunta, já que agora sabemos que foi a vara de Arão que virou serpente diante de Faraó como um sinal para que se cresce que o Deus que diz eu sou o que sou, estava mandando liberar o povo dele. Então agora a gente precisa saber por que Deus mandou que Arão jogasse sua vara diante de Faraó e que se tornasse uma serpente e não Moisés. Nós lembramos que desde o princípio, quando Deus chamou Moisés, ele chamou para ser representante da lei, legislador. E era assim que Moisés estava diante de Deus, guiando aquele povo, e ele teria a missão de levá-los até a cidade que mana leite e mel. E quando Deus precisou de um representante da fé, do culto, da adoração e do sacrifício, Deus falou com Moisés claramente que ele tinha separado seu irmão Arão para ser o representante de culto, o representante da fé, do sacrifício e para assumir o cargo de sumo sacerdote. Então Moisés era legislador e Arão era representante de culto. E se você parou para analisar bem o que aconteceu diante de Faraó, foi uma representação de um culto para revelar naquele momento quem verdadeiramente era o verdadeiro Deus. Então, ciente disso agora, nós sabemos que jamais Moisés entraria nesse momento como representante do culto, porque nós sabemos que o sumo sacerdote diante de Deus era Arão. Por isso, Arão lançou a sua vara no chão e ela virou uma serpente, porque naquele momento, diante de Faraó, estava se mostrando a verdadeira religião com o verdadeiro Deus, que não era falso ou que era invencionice humana. O Deus de Israel estava se revelando, ou melhor, dos céus e da terra e de tudo e de todos, estava se manifestando através de uma revelação no culto. Então, o representante de culto de Deus, naquele momento, lançou a sua vara no chão e ela virou uma serpente.
Se você parar para analisar o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24, ele disse que nós devemos ficar na posição que Deus nos chamou. E foi isso que aconteceu entre Moisés e Arão. Cada um ficou na posição a qual foi chamado. Então, o que nós descobrimos aqui nessa manhã pela Bíblia Sagrada é que a vara de Moisés nunca virou serpente, mas nós aprendemos que ela virou. E agora a decisão não é mais minha, a decisão é sua, se vai ficar com os homens ou se vai ficar com a Bíblia Sagrada. Como eu disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe poderosamente, para que possamos nos firmar na rocha, para que possamos ficar com a sua verdadeira, poderosa palavra, que nos liberta e nos transforma, e que não nos deixa enganado. Como ele disse em João 5,39, examinai as Escrituras, para que nela tenhas cuidado de ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor e doutor Jorge Januário, que lhe desejo um excelente dia, ciente de que a verdade sempre vai sair e sempre vai estar sobre cada um de nós, se revelando poderosamente. A Bíblia sobressai a qualquer dúvida. Então hoje aprendemos que a vara que virou serpente foi a vara de Arão. Então essa dúvida hoje a gente não leva mais para o caixão. Que Deus lhe abençoe poderosamente e aguarde o próximo estudo que nós estaremos trazendo nessa semana para a glória de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém.